Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, está na agenda de Jesus eu ser instrumento na mão dele para vos transmitir a palavra de Deus com o auxílio pleno do Espírito Santo. Gostaria de ler com os irmãos Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir. Rogo a oração da igreja em prol da minha esposa, que não está passando bem. Hoje ela não pôde vir à igreja, mas eu creio que Jesus vai operar ali na vida dela. Amém? Aleluia, Jesus. Todos encontraram, amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Tome o seu assento, dando glória a Deus. Amados e queridos irmãos, como eu disse, eu estar aqui vos transmitindo a palavra é algo que está na agenda de Jesus. Não estava na minha agenda, mas está na agenda de Jesus, né, pastor? E quando está na agenda de Jesus, não tem jeito. Você não escapa, tá bom? Meus irmãos, esta palavra me fez refletir muito aqui sobre algo a qual aconteceu com essa mulher. Essa mulher, ela já era viúva. Ela já havia perdido o seu marido. Todos conheceram no texto que lemos, que fala que ela é viúva. Quando eu estudo a Bíblia, eu conheço que existe um carinho muito especial da parte do Senhor Jesus para com as viúvas, pastor. Foi assim com a viúva de Sarepta, quando Elias sai do ribeiro de Querite e é enviado a Sarepta, e lá ele encontra uma viúva. E ali a viúva estava passando necessidade. Só tinha ali um pouquinho de farinha e uma quantia mínima de óleo para fazer um bolinho ali, como ela mesma relatou, para alimentar ela e o seu filho, e eles iam morrer. Ou seja, ela estava ali numa situação totalmente desesperadora. E então Deus assistiu à necessidade daquela mulher, daquela viúva. Envia o profeta. E ela creu no profeta, creu na palavra profética do profeta. E diz a Bíblia que multiplicou-se o azeite e a farinha dela. Você não entendeu. Multiplicou-se o azeite e a farinha dela. Acabou a necessidade daquele momento. Uma outra viúva que eu quero destacar aqui, está em 2 Reis, capítulo de número 4, quando o sucessor de Elias, Eliseu,
ele vai ao encontro, ou seja, a mulher corre até ele, reclamando para ele que ela estava passando necessidade, mas o marido dela servia a Deus, né? E o profeta de Deus só disse assim: o que você tem na sua casa, me diga. Ela disse: não tem nada. Mas vai buscar vasos, busque tantos vasos que você achar e traga aqui. Diz a Bíblia que Deus usou de misericórdia com aquela mulher e multiplicou o azeite. E tem mais, olha só que detalhe interessante. Ela estava devendo, pastor. O marido tinha deixado dívida. A dívida transferiu para ela. Sabe o que aconteceu? Tinha azeite para dar e vender. O que eu entendo com isso? Ela tinha azeite para fazer dinheiro, para pagar a dívida, ainda para sobreviver. Como esquecer daquela viúva do templo, quando Jesus estava lá no gasofilácio? Aquela que doou tudo que tinha. E aqui eu vejo essa viúva, uma mulher que estava numa situação desesperadora. Quando nós lemos o texto, nós vemos que trata-se aqui de uma cerimônia fúnebre, onde essa mulher estava, ela havia velado o filho dela, estava saindo da sua casa, em direção ao cemitério, para enterrar o seu filho. Nesse texto que nós lemos, eu consigo extrair aqui algo interessante. A Bíblia diz aqui, e cita a porta da cidade de Naim. É a porta de entrada da cidade. Mas implicitamente ao texto, nós podemos entender que haviam pelo menos mais duas portas. Uma porta era a porta onde não tem mais jeito, a coisa chegou lá, terminou mesmo, irmão. Era a porta do cemitério, que ficava fora da cidade. Uma segunda porta, ou uma terceira, né? Nós falamos da primeira porta da cidade, a segunda porta do cemitério. A terceira porta que eu consigo identificar no texto é a porta da casa daquela mulher. Ora, ela vivia numa casa, e toda casa tem uma porta. E essa porta, ela serve para o quê? Para proteger a casa. Aqui, quando eu analisei o texto, eu entendi que essa mulher, ela com certeza seguiu o costume da época, que segundo a tradição ou o folclore do povo judeu, assim nós entendemos quando lemos a passagem ali do Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus demorou 4, ou seja, ele chegou no 4º dia para ressuscitar Lázaro. Ele não veio no segundo, ele não veio no terceiro, mas ele chegou no 4º dia. E o próprio Jesus disse que Lázaro está morto, mas nós vamos lá visitá-lo. E chegou no 4º dia. As irmãs de Lázaro correram a Jesus e disseram: se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas agora ele morreu. Jesus chegou de propósito no 4º dia, porque segundo a crença folclórica da época, havia uma possibilidade de a alma voltar ao corpo até o 3º dia. Ela ficava pairando, assim eles entendiam. Não está na Bíblia, tá, irmãos? É o folclore da época ali, tá bom? Então, eles acreditavam que até o 3º dia, aquele corpo poderia ressuscitar, porque a alma ainda ficava ali pairando. Agora, no 4º dia em diante, já não tinha mais jeito.
É por isso que Jesus chegou para ressuscitar Lázaro no 4º dia. E aí Jesus fez o milagre e o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Ninguém tinha que falar nada. Se Jesus chegasse no 2º dia, mas isso aí não é milagre. A gente já acredita nisso, a gente sabe que o corpo voltou e ele ressuscitou. Jesus, ele esperou o momento certo para realizar o milagre. E assim Jesus é comigo e com você. Ele aguarda o momento certo para realizar o milagre. Ele não retarda, ele não atrasa, ele não posterga, ele chega no momento exato. E aqui eu vejo que a mulher, então, após aguardar todo esse tempo, nesse 4º dia, quero crer assim, essa mulher, então, ela abre a porta da sua casa, e aqui eu abro um parênteses para dizer que essa porta da casa dessa mulher estava significando tudo aquilo que estava no controle dela, pastores. Tudo que estava no controle era da porta para dentro. Saiu da porta para fora, não tem nada, mas dentro da casa dela, quem estava no comando era ela. Assim somos nós. Nas nossas casas, quando estamos da porta para dentro, quem manda ali somos nós. Até mesmo quando estamos de posse apenas, quando alugamos o imóvel. Não somos proprietário. O proprietário é o dono da casa, mas nós estamos de posse da casa. E agora, até o proprietário precisa pedir permissão para entrar na nossa casa. Então, quem manda ali somos nós. E aqui eu quero dizer para os irmãos, que eu entendi aqui, pela revelação do Espírito Santo, que aquela mulher ainda estava com esperança que o seu filho iria ressuscitar. E ela espera até o último momento, aguardando ali e contendo todas as emoções ali, e parecia que ainda havia uma esperança, então ela estava controlando a situação, mas ao momento que saiu da porta da casa dela, ela já perdeu totalmente o controle. É como se ela tivesse entendido, agora não tem mais jeito, não tem volta, é irreversível. Agora eu preciso passar a mesma dor que eu passei quando meu marido faleceu. Da mesma maneira, eu vou precisar agora enterrar o meu filho, meu único filho. Talvez tenham pessoas aqui hoje me assistindo e cultuando a Deus neste lugar, que existem situações na tua vida que já fugiu do teu controle. Saiu do teu controle por completo. Você pensa que saiu, já não tem mais retorno, parece que não há mais esperança, porque já saiu do teu controle, já saiu de porta fora, agora você não tem controle mais dessa situação. Assim estava essa mulher, e ela então seguia aquele cortejo em direção àquela porta que eu citei, é aonde tudo termina, é aonde não tem mais volta, é aonde quem entra para dentro daquela porta do cemitério não volta mais. O falecido, né? Não, você pode ir visitar lá, assim, não tem problema, tá? Falecido. Não volta mais. Ali simboliza e significa o final de todas as coisas, né? O direito diz que a pessoa, quando nasce, ela adquire a personalidade, né? E quando ela morre, extingue-se a personalidade. Né? Então, ali termina tudo. E essa mulher agora fugiu a situação do controle, tanto que ela sai naquele cortejo, em prantos e choro ali, e aquele povo ali, passando por meio daquela cidade. Até posso conjecturar aqui, as portas do comércio fecharam, e aquele cortejo passando no meio da cidade, aquela mulher em desespero. Mas, de repente, nós voltamos para uma outra porta, a porta da cidade,
que agora ela veio revestida de uma outra porta, a porta da salvação, porque aquele que salva estava adentrando na cidade. Aleluia. De repente, diz a Bíblia, que havia duas multidões. Uma multidão se erguia à vida, Jesus, e entrando para dentro da cidade. A outra multidão seguia o cortejo. E diz a Bíblia na narração aqui, que Jesus vai encontro àquela mulher. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Jesus não precisava, propriamente, de passar ali por aquela cidade de Naim. Ele poderia ir em outros lugares naquele momento. Jesus, ele sempre caminhava para fazer a obra de Deus na terra. Mas havia um motivo forte, um motivo importante para ele passar ali. Você vai entender agora no encontro com a mulher. Diz a Bíblia que quando eles se encontram, a Bíblia diz que Jesus a viu a mulher. A Bíblia diz assim, vendo-a o Senhor, ele moveu-se de íntima compaixão, ou de íntima misericórdia por ela. O olhar de Jesus não é como o meu olhar, irmão. Eu estou olhando para você aqui, saudável, né? Dando glória a Deus e aleluia, mas eu não estou sabendo da sua necessidade, eu não estou sabendo do seu problema, eu não estou sabendo da sua enfermidade, eu não estou sabendo da sua necessidade, a não ser que você me fale, ou Deus me revele. Mas o olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus vai além. Porque ele olha lá no âmago, lá no centro do meu ser, na minha alma, Jesus me encontra. E ele me conhece, porque foi ele quem me fez. Ele esquadrinha o nosso coração. Esse ato de esquadrinhar é porque não tem cantinho do coração que fica escondido, ele vê tudo. E ele esquadrinha para ver aonde é que está mais prejudicado, para que ele possa sarar. Aleluia. Quantos estão entendendo essa palavra, pode dar um glória a Deus? Diz a Bíblia que Jesus olha para essa mulher e foi comovido de íntima compaixão. Graças a Deus que Jesus resolveu passar em Naim, né? E eu digo mais, pastor. Graças a Deus que Jesus resolveu passar na minha cidade um dia. Graças a Deus que Jesus resolveu passar na sua cidade um dia. Porque quem era eu antes de Cristo? Pobre, miserável, blasfemo, não é? Alguns nasceram em berço de ouro, mas eu só me converti depois da maioridade. Mas hoje eu agradeço, porque ele passou na minha cidade aquele dia. E eu ouvi a sua voz, e abri o meu coração, corri à frente, ajoelhei, chorei, me entreguei a minha vida para Ele, estou até hoje adorando a Ele, e digo para você, se você ainda não aceitou a Jesus, abra o seu coração hoje, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, porque vale a pena, vale a pena. Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha vida, a minha maneira de pensar, o meu jeito de agir. E o mais importante, Ele colocou aqui uma viva esperança, a esperança da salvação, aleluia! A viva esperança que há em Cristo Jesus, aleluia! Diz a palavra de Deus que Jesus olha e moveu-se de compaixão. O que Jesus olhou, o que Jesus viu naquele coração, irmão? O que será que Jesus viu? Jesus olha para mim, olha para você, Ele vê coisas diferentes, Ele vê necessidades diferentes. Mas eu quero dizer para você, se você crê,
Jesus é tudo aquilo que você precisa que Ele seja na sua vida, através da fé. É por isso que Deus age. Ah, mas o problema meu é diferente do irmão. Mas Jesus age. Tem fé no vaso? Tem. Então Jesus entra com ação. Jesus dá a vitória. Jesus cura ainda, irmão. Quantos creem que Jesus cura? Jesus ainda cura. Jesus liberta. Jesus batiza ainda com o Espírito Santo. Jesus renova. Jesus resgata ainda aquele que está lá no lamaçal do pecado e traz para dentro e faz um vaso de honra aqui na casa dele. Jesus tem esse poder. Diz a Bíblia que Jesus olha e moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher. Quero crer que Jesus estava olhando já e conhecera o sofrimento daquela mulher. Sabia que aquela mulher já havia perdido o seu esposo. E agora só tinha um único filho. E esse filho ia dar continuidade à linhagem da família. Ele era o descendente daquele homem, do pai que já havia falecido. Certamente, posso dizer assim, em famílias normais, a esposa é a adjuntora do marido e o marido é aquele que é o provedor da casa, o cuidador, é ou não é? E eu digo para você que aquela mulher, ela havia depositado toda essa confiança no esposo. Ele era o guardador, ele era o seu companheiro, ele era aquele que ela sentava com ele para fazer projetos, fazer planos. Aí o esposo morreu. E posso entender que é natural que ela então transfira todo esse sentimento que ela tinha do esposo para o filho, que agora é o único companheiro dela na casa. O filho agora passa a ser aquele recipiente onde ela deposita ali aqueles projetos, o companheirismo, os objetivos que ela tinha com o esposo. Agora ela passa a estar com o filho e dizer: olha, nós vamos caminhar em frente, nós vamos conseguir completar aquele planejamento que o papai deixou. Mas de repente, isso também é tirado dela. Ela fica sem nenhuma esperança. Parece que o chão sai. Agora ela está naquele cortejo, mas de repente o dono da vida a encontra. Não foi ela que marcou o encontro com Jesus. Ela não estava orando para Jesus vir, estava? Não estava. Ela estava com a dor do filho que morreu. Ela não estava clamando: Jesus, tem misericórdia, passa aqui na minha cidade. Não. Assim é comigo e com você. Eu não estava orando para ser salvo. Mas eu fui na igreja, eu fui tocado pela palavra, o Espírito Santo moveu meu coração e eu aceitei a Ele como meu único e suficiente Salvador. Jesus, Ele te viu desde quando você estava se preparando para vir hoje aqui na igreja. Ele disse assim: ó, o pastor Valquir não sabe, mas ele vai trazer uma palavra e eu quero falar com você. Porque Ele tem propósito na sua vida. Ele tem pensamentos bons para vocês e não mal. Parece que Jesus estava vendo todo o sofrimento daquela mulher. E aí Jesus olha para a mulher e diz assim: não chores. Ó, que coisa, né? A mulher sofrendo, chorando, todo mundo, as carpideiras contratadas chorando ali. Todo mundo chorando. E Jesus chega assim: não chores, mulher. Mas Ele tem autoridade para dizer não chore, né, pastor? Eu não posso dizer não chores. Normalmente, quando a gente vai no velório, a gente não fica falando para a pessoa: não chora não, né? Até os médicos especialistas aí dizem que quando a pessoa está assim muito, né, está com aquela dor, aperto no peito, é bom extravasar, chorar, né? Então, quando você vai no velório, o máximo que você pode fazer é oferecer um ombro amigo, é ou não é? Oferecer um lenço para enxugar as lágrimas daquele que perdeu um ente querido. Mas falar não chora, eu nunca falei e eu não vou falar. Agora, Jesus falou. Ele tem autoridade para falar: não chores.
E diz a Bíblia, irmão, e ele fez mais, ele toca no esquife. Meu Jesus, olha o problemão que ele estava arrumando para ele. Quem conhece a palavra de Deus, livro de Levítico, capítulo 21, nós vemos ali a ordenança ao sacerdote. Jesus era o sacerdote. Não tocarás em morto, porque senão serás contaminado. Jesus estava puxando uma responsabilidade para ele ali. Ele tocou ali. Segundo o costume da época, só quem podia estar ali manuseando ali é só aqueles que eram preparados para tal. Eram ungidos ali para poder levar ali aquele morto. Agora Jesus chegou e o normal ali também, a atitude normal era todo mundo era se afastar e deixar o cortejo passar. Jesus não, ele entra com tudo, vai lá e... Sabe o que eu quero dizer uma coisa para você? Jesus, ele não só percebe o seu problema e a sua necessidade, ele entra dentro do seu problema. Você não está entendendo. Ele estava correndo o risco ali de ser chamado de impuro. Olha, ele tocou no defunto, mas não disse que é judeu. Tocou no defunto, será que ele não conhece a palavra? Ele se contaminou. Jesus se comprometeu em ressuscitar aquele jovem. Ele disse aqui, ó, eu entro dentro do seu problema para resolvê-lo. Eu entro dentro da sua necessidade para resolvê-la. Eu entro dentro desse problema seu de enfermidade para curar. Aleluia! E diz a Bíblia que Jesus então disse ao jovem. Mas ele não disse ao jovem, ele falou jovem. Mas Lucas estava dizendo que era o defunto, né? Era o defunto. Muitas vezes nós somos taxados aí na sociedade. Muitos são taxados. Não estou dizendo que aqui tem, mas... E o ser humano costuma dizer, né? Aquele bandido. O filho daquela irmã lá é maloqueiro. O filho daquela irmã é drogado. Não, o sangue de Jesus tem poder, pastor. Tem isso aí? Tem. Tem sim. Ou não tem? Eu estou errado. O filho daquela irmã lá, ele não quer saber de igreja. Aquela é ladrão. Ou outras pessoas na sociedade aí, aquela é prostituta. É homossexual. Jesus não chama e não taxa ninguém. Jesus chama pelo nome. Pela sua misericórdia. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Então aqui ele diz assim: jovem, levanta. Um dia ele não me chamou, aleluia, ele não me chamou de bandoleiro, ele não me chamou, você é um blasfemo, não, ele me chamou pelo nome, ele disse assim: Valquir, vinde a mim, vinde a mim. E Jesus chama hoje. E Ele chama você pelo nome. Ele não vai taxar você pelos seus defeitos. Jesus não vai te condenar pelos seus defeitos. Porque, como Ele disse a Maria Madalena, aonde estão os seus acusadores? Foram embora. Pois é, eles não te condenaram, Maria? Não. Mas antes tinha dito assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. E muitas vezes, aquele que está apedrejando a minha e a sua vida, está precisando da misericórdia do Senhor. Mas eu não vou condená-lo, porque eu prego um Jesus que veio para dar salvação e vida eterna. Isso é pouco, irmão? Não.
é o que nós estamos esperando. É aquilo que nós almejamos. É aquilo que nós estamos batalhando. É por isso que nós estamos no exército de Cristo. Para chegarmos no final. E naquele grande dia Jesus vai vir buscar a igreja. E nós seremos, se estivermos vivos ainda, seremos transformados num abrir e piscar de olho. Num abrir e fechar de olho, num piscar de olho. E aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Aquilo que é incorruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E disse a palavra: tragada foi a morte na vitória. E quem é que dá a vitória? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse que nos dá a vitória. É esse que nos dá a vitória. Levanta, jovem. E diz a Bíblia que Jesus então opera um milagre na vida daquela mulher. Ele reverte a situação. E agora, a tristeza tem que dar lugar para a alegria. É assim quando Jesus chega na vida. É assim quando Jesus está na nossa casa. É assim quando Jesus entra na nossa casa, na nossa família. É assim. A situação é transformada. A tristeza tem que dar lugar para a alegria. O choro dá lugar para o riso, para a celebração. Parece que vejo agora ele entregando aquele jovem para sua mãe. E agora aquele cortejo que era cortejo que seguia a morte, passou a seguir a vida. E agora eles voltam de novo para casa. As portas começam a se abrir do comércio. E todos festejam, porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele realiza milagre ainda. Diz a Bíblia que o mensageiro vai lá no cemitério, pastor. E todos esperando e aguardando ali o defunto para ser enterrado. E chega o mensageiro e diz: olha, não vai ter mais enterro. Para tudo aí, pode guardar as pá, pode tupir esse buraco aí, que não tem mais enterro. Posso ver o coveiro dizendo: o quê? Como é que é a história? É o filho daquele homem que está enterrado aqui do lado, rapaz. Ele morreu também, nós vamos enterrar ele do lado do pai dele aqui. O mensageiro disse: não, hoje não tem enterro. Hoje não tem mais enterro. Como é que é? Quem disse? Quem disse é alguém que tem autoridade. Vamos colocar em pé. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e esperamos. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o problema que você veio com ele para a igreja hoje aqui. Talvez alguma coisa que está fugindo do seu controle já. Saiu da porta para fora. Ah, meu Deus, até estava dentro, eu estava controlando, mas agora saiu. Não tem mais controle, não dá para segurar mais. Mas Jesus tem a solução para você. Se você crê, Ele pode fazer a mais do que você pensa e espera ainda. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que veio aqui hoje, talvez pela primeira vez, né? Falou: eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Quero dizer para você que essa palavra é poderosa. E essa palavra, ela impacta mesmo. Talvez você está sentindo uma ardor no coração aí. E eu quero fazer um convite para você hoje. Você que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero te convidar. Levante a sua mão comigo. Abra o seu coração hoje para Jesus. Tem alguém para Jesus? Eu te convido a esse desafio. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele. E o mais Ele fará por você. Tem alguém que gostaria de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador nesta noite? Amém? Não tem ninguém? Eu quero orar agora por você. A hora já se foi. Não vou convidar à frente, mas eu quero que você curva a sua cabeça aí neste momento, aonde você estiver. E eu quero fazer essa oração. Tenho certeza que Deus trouxe essa palavra e ela teve endereço certo. Glórias a Deus. E nós vamos também nessa oração apresentar a Júlia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bendita e gloriosa palavra, Deus. Eu sei que o Senhor falou, Senhor, ao coração da Tua igreja nesta noite.
Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqueles a qual o Senhor queria tratar hoje aqui, que o Senhor entra com esta provisão agora, nesse problema, nessa necessidade, nesse lar, ó Pai. Ó Deus, dá vitória, Senhor, a esta família, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Talvez este irmão, esta irmã, estavam pensando, eu não tenho mais controle da situação. O Senhor apresenta hoje uma solução para eles através da fé. Continua crendo, meu filho, diz o Senhor para você, porque eu hoje entro com providência na sua vida, na sua casa hoje, para te dar vitória. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, vem de encontro à necessidade da tua igreja, Pai. Vem de encontro, Senhor, ó Pai querido. Entra, Senhor, com a solução hoje aqui. Opera o milagre, Senhor, de cura, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Levanta aqueles que estão no leito da dor. Levanta aquele que está desanimado, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, naquele que está desanimado, ó Deus, já não ora mais em mistério contigo, ó Pai. Enche ele, Senhor. Traz novamente a alegria da salvação a este coração, ó Pai. No nome de Jesus, continua operando e abençoando o teu povo, ó Pai, para a glória e para a honra do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.